tema norteador proposto pela Univesp nesse 5º projeto integrador foi o ensino de matrizes aos alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para desenvolver o projeto, o nosso grupo realizou uma pesquisa bibliográfica para conhecer essa história do ensino, de jovens e adultos no Brasil, e para isso contou muito com o apoio da disciplina de Educação Jovens e Adultos que foi ministrada neste primeiro bimestre, além também das demais disciplinas já cursadas ou que ainda estão em andamento, como a metodologia para a educação básica, onde o foco foi a resolução de problemas, que apresentou ali diversas propostas de como trabalhar os conteúdos em sala, sempre buscando o protagonismo do aluno e relacionando esses conteúdos ao seu dia a dia, para que eles se tornem mais significativos. Além da pesquisa bibliográfica e a retomada de diversos conteúdos estudados no curso, decidimos conhecer melhor o público-alvo do PI5. Para isso, realizamos uma entrevista com 2 professores que atuam na EJA e também com uma turma de alunos da EJA. Tudo de forma online, por meio de formulários do Google, devido à atual situação que nos encontramos. A pandemia de Covid-19 impossibilitou encontros e entrevistas presenciais. Com base nessas pesquisas e entrevistas, vimos a importância de apresentar o conteúdo de matriz para os alunos relacionando a algo do seu cotidiano, ou simplesmente de forma mais prática e principalmente levando em consideração as dificuldades que a maior parte desses alunos tem na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Então, resolvemos utilizar o jogo Matix para abordar os conteúdos de matrizes, apresentar os conteúdos de matrizes. Então, o Matix ele é um jogo de quebra-cabeça, que tem por objetivos favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático, promover o desenvolvimento do raciocínio, exercitando e estimulando um pensar com lógica e critério, interpretando informações, buscando soluções, levantando hipóteses e coordenando diferentes pontos de vista. Durante a partida, os jogadores têm a possibilidade de desenvolver sua capacidade de antecipar jogadas e de estabelecer estratégias de ação. Como que ele é formado? Então ele tem um tabuleiro quadrado 6x6, também existe a versão 8x8, e nessa 6x6 nós vamos utilizar 35 peças contendo números inteiros relativos e uma peça contendo uma estrela. Para o nosso objetivo, que é a ideia de trabalhar os elementos, a posição desses elementos de uma matriz, nós vamos utilizar uma planilha para anotar as jogadas. Então, vamos agora compreender como que se joga a matriz e como que nós podemos utilizá-lo para introduzir matrizes. Vamos compreender então como que vai ser o jogo. No caso, para jogar online, nós vamos utilizar o PowerPoint, tá? E as peças, elas já vão estar posicionadas, como está aqui na imagem, porém, vai ter sobre a imagem um quadrado, algo para tampar, para que as duplas ou os grupos não vejam os números, tá? E aí, antes de iniciar o jogo, decide quem vai ser o primeiro e ele vai poder escolher se ele quer ser a linha ou a coluna, tá? Então, depois da escolha, o que eles têm que observar? Que se ele escolheu a linha, ele vai ter que olhar aonde a estrela está e ele vai pegar uma das cartas que está na linha da estrela, tá? É assim que funciona o jogo Matix. O objetivo é conseguir a maior quantidade de pontos, Então convém sempre, lógico, pegar uma carta de um valor alto, que é o primeiro raciocínio que eles têm para poder chegar nesse objetivo. Só que, como a gente quer relacionar esse jogo com os elementos e a posição desses elementos em uma matriz, então a gente já vai apresentar para eles a noção aí
de linha e coluna. Então, no caso, ele só vai poder retirar a peça se ele falar certinho essa posição. Então, a gente vai explicar que a primeira linha é a linha de cima, então a gente vai contar a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. E a primeira coluna é a coluna esquerda, né? Então, primeiro a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim vai. Então, vamos imaginar, né, que a pessoa que vai ser sorteada aí, que vai ser a primeira a jogar, escolheu linha. Então, ele vai olhar na linha onde está a estrela e vai retirar uma carta, né, que seja de um valor que convém para o objetivo do jogo. Então, no caso aqui, seria o mais 10. Ele retira essa carta do tabuleiro e coloca a estrela no lugar da onde ele retirou a carta dele, tá? A estrela vem parar no espaço onde ele tirou a carta. Antes do outro jogador fazer a sua jogada, ele vai registrar na tabela dele, que ele vai ter uma tabela, né, de linha e para dupla 1, né, no caso seria, e coluna para dupla 2. E aí ele vai registrar aqui nessa tabela o valor da peça e a posição que essa peça se encontrava, né? Então, no caso desse jogo aqui, ele tirou uma carta valendo 10, né, na posição linha 3, coluna 1, e com isso a gente já tem aqui a posição de uma matriz, né, que seria 3, 1, tá, do elemento que ele tirou. E aí vai para a outra dupla. A outra dupla vai jogar justamente onde parou a estrela, né? Então, no caso, a estrela parou nessa linha 3, só que ele só vai poder retirar cartas da coluna, né? Então, ele vai olhar qual dessas cartas convém mais, né? E vai retirar a carta daquele valor. Então, ele retira a carta, pega a estrela e posiciona a estrela onde ele retirou a carta, para que a dupla seguinte, né, consiga jogar e continuar o jogo. E ele vai na tabela dele, vai pegar e vai marcar a pontuação do mesmo jeito que fez a primeira dupla, né? Então, ele vai colocar aqui o valor da peça, que é 5 pontos, e a posição que estava a peça, né? Então, ela estava na linha 6, coluna 1. E assim vai durante todo o jogo, né? Então, lógico que com o passar do jogo, né, vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Vai diminuindo aí as quantidades, vão ter números negativos. E aí é onde o aluno vai elaborar diversas estratégias, porque às vezes compensa ele pegar um número negativo e jogar essa estrela a ponto de fazer com que o adversário, né, o oponente, seja obrigado a pegar uma carta de um valor negativo maior. Então, ele vai elaborar estratégias durante o jogo, né, conforme forem as jogadas. Mas o nosso objetivo é que eles começam a entender esse posicionamento das peças, né? Então, no caso aqui de uma segunda partida, né? Então, a estrela parou na linha 6. Então, quem era linha, ele vai ter que falar linha 6 e qual a coluna que ele vai querer. No caso aqui de valor maior por enquanto, né? Nós temos aqui o mais 8. Então, ele vai retirar, eu só peguei só uma cartinha, a carta mais 8, né? Que é o 8 positivo do tabuleiro, e vai colocar a estrela para que o oponente possa continuar o jogo depois, dali, né? E vai fazer novamente esse registro na tabela de pontuação. No final do jogo, né? Lógico, eles somam ali a pontuação, né? E já vai trabalhar ali números positivos e negativos para chegar no total e ver qual foi a dupla que obteve mais pontos. E ao mesmo tempo, eles vão trabalhar essa questão do posicionamento dos elementos, tá? E assim, só para complementar, né? É um jogo de estratégia, né? De oponência com estratégia, que faz com que o aluno ele se divirta e ao mesmo tempo trabalhe aí diversos conceitos, né? E ao final do jogo, né, o professor que vai estar ministrando essa aula, ele vai fazer essa relação. Olha, nós trabalhamos aqui como uma matriz. O jogo ele lembra uma matriz, né, o formato do jogo, e aí ele vai apresentar os conceitos e a questão do posicionamento dos elementos. Foi muito gratificante realizar esse projeto, pois refletimos sobre o verdadeiro papel da escola,
que é preparar o aluno para a vida e que quando este vem com uma bagagem tão rica, como é o caso dos alunos da EJA, a escola deve ser a própria vida, fazer parte dela e principalmente aprender com eles. Os conteúdos são importantes, devem ser ministrados, mas sobretudo devem ser significativos e acessíveis a todos. Agradecemos o apoio e colaboração dos professores e alunos que prontamente nos atenderam, mesmo nesse momento tão adverso que é a pandemia. Nosso muito obrigada!